outras espécies de peixes que já são aí padrão de produção, né? No Brasil, basicamente, a gente tem a tilápia, que é a espécie que mais produzida no Brasil. Então, né, o maior volume de peixe produzido no Brasil é tilápia, que é inclusive a espécie que a gente consegue fazer exportação. Então, vários países compram tilápia brasileira, né? É uma espécie de grande potencial de produção em vários países do mundo. Não é a principal espécie de produção a nível mundial. Então, olha só, a tilápia é a principal espécie de produção no Brasil, mas a nível mundial não é, né? Mas ela é uma espécie fácil de ser produzida, né? Então a gente consegue produzir a tilápia em vários locais, em diferentes tipos de temperatura, em diferentes tipos de ambiente, em diferentes qualidades d'água, inclusive. Então, a tilápia é uma espécie que veio para o Brasil, ela é uma espécie exótica, não é uma espécie nativa brasileira, né? E que, quando se desenvolveu aí, né, dentro do Brasil, a gente conseguiu um protocolo de produção muito eficiente que nos deu condições aí de ter boas lucratividades, bons resultados de produção mesmo de peixe. Mas nós temos outras espécies de produção de peixes aqui que são muito viáveis economicamente. Então, o tambaqui é a segunda maior espécie, a segunda espécie com maior volume de produção no Brasil. E dentro do tambaqui, na verdade, a gente considera como espécies de peixes redondos, que são aquelas espécies que têm essa característica mais arredondada mesmo, parecendo uma moeda. A tambatinga, que é um cruzamento do tambaqui com a pirapitinga. O próprio pacu é uma espécie considerada aí dentro dos peixes redondos. E todas essas espécies que eu falei, inclusive os cruzamentos, né, as espécies híbridas, como é o caso da tambatinga, são espécies nativas. Então, veja só, toda vez que eu tenho uma espécie nativa, ou seja, ela nasce dentro de uma bacia de água aqui no Brasil mesmo, não foi uma espécie que foi introduzida de outra região, de outro país, não. Ela é uma espécie que já está aqui no nosso país. E o fato de ser essa espécie nativa, uma espécie brasileira, isso faz com que ela seja uma espécie de altíssima adaptabilidade à condição que a gente tem de produção. Então, a qualidade de água que você tem na tua região, a temperatura que você tem na tua região. Toda vez que eu tenho a produção, o desenvolvimento de uma espécie nativa para a produção, é mais fácil eu conseguir fazer com que essa espécie se adapte, justamente porque ela já faz parte daquele habitat. Que outra espécie nós teríamos de produção e que é também uma espécie nativa? O pintado e vários outros bagres que são nativos, que são brasileiros e que se adaptam muito bem às condições de clima e de água que nós temos em grande parte do território nacional. Então, o pintado é uma espécie de muito potencial, embora a gente tenha aí algumas dificuldades de produção por conta do seu hábito alimentar, já existe tecnologia e desenvolvimento de cruzamento para diminuir as dificuldades da produção do pintado, inclusive. E outras espécies, como o pirarucu, como o piau, curimba, são espécies de menor volume de produção aqui no Brasil, mas que têm demanda e que podem sim ser produzidas dentro de tanques de peixes. Agora, por que eu estou falando sobre diferentes espécies de peixe, né? Primeira coisa, toda vez que eu, ao invés de olhar para uma espécie exótica, olhar para uma espécie que não é produzida aqui no Brasil, olhar para uma espécie que, e ao invés disso, olhar para uma espécie que é nativa, que nasceu aqui no nosso país, que já está acostumada ao nosso ambiente, que já está acostumada à nossa temperatura, isso facilita muito a produção. E olha o outro lado da história, né? O outro lado da moeda é que toda vez que eu produzo uma espécie nativa, eu tenho um diamante bruto na mão. Por quê? Porque é uma espécie que é nativa do Brasil.
E dificilmente, ou com muito mais dificuldade, essa espécie vai conseguir se desenvolver na mesma capacidade, na mesma potência que essa espécie em outros países, em outras regiões, com características completamente diferentes das características do Brasil, nas condições, né, de outro país. Então, isso faz com que as espécies nativas sejam espécies muito potenciais. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Justamente por conta de uma matéria que foi divulgada essa semana, né? Uma matéria onde mostra que a China já produz hoje maior volume de pirapitinga, que é uma espécie nativa brasileira, do que o Brasil. Ok, o Brasil ele não se preocupou em desenvolver, não quis desenvolver com grande eficiência ou com grande ênfase a produção da pirapitinga, né? Ao contrário, deu preferência para o desenvolvimento do tambaqui e do cruzamento do tambaqui com a pirapitinga, que é a tambatinga. Mas o que isso mostra, né? O fato da China hoje já produzir maior volume de uma espécie nativa brasileira, mais do que nós brasileiros, mostra que se nós não olharmos para a preciosidade que nós temos das espécies nativas, amanhã ou depois, essas espécies vão estar sendo produzidas por outros países, espécies que poderiam estar sendo desenvolvidas aqui no nosso país. Então, ok, a tilápia é uma espécie mais rústica, mais bruta do ponto de vista de tolerar, né? Eu costumo dizer que a tilápia ela tolera sacanagem, né? Ela tolera muita coisa mesmo, de falta de profissionalismo do produtor, inclusive, né? Tolera água de má qualidade, tolera diferentes temperaturas de água, diferentes regiões, diferentes coisas. Só que e tudo bem, isso facilita o processo de produção. O fato da tilápia ser uma espécie que é muito atrativa ao paladar do consumidor final, né? Por ter pouca quantidade de espinhos. Agora, o fato de nós produzirmos tilápia em grande volume, inclusive para poder fazer exportação, não significa que nós não precisemos olhar para outras espécies que são muito potenciais, espécies nativas que são muito potenciais. Por quê? Porque amanhã ou depois, um outro país, ou talvez a própria China, venha aqui, pegue as nossas espécies nativas, comece a produzir lá em outros países e nós não vamos ter desenvolvimento tecnológico, conhecimento para continuar a produção dessas espécies na produtividade que os países que estiverem desenvolvendo essas tecnologias vão estar. Olha o que está acontecendo agora. O Brasil está querendo não, já está, né, desenvolvendo e disseminando a produção do panga, né, o pangaços, que é uma espécie exótica, já está sendo permitida a produção dela em vários estados, no Mato Grosso já foi permitido. Então, é uma espécie que tem potencial de produção, porque tolera maior produtividade, maior quantidade de quilos de peixe por metro quadrado. Ok. Só que não podemos deixar de olhar para as nossas espécies nativas. Por quê? Porque as espécies nativas, se a gente não tiver o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da maneira de se produzir essas espécies que são nossas, é diamante bruto, né? É nativo do Brasil. A gente está desperdiçando e dando oportunidade para outros países desenvolverem a tecnologia e a produção dessas espécies que vão que se dão muito bem na nossa região. E aí o fato de nós produzirmos espécies exóticas não significa que eu precise trabalhar única e exclusivamente com espécies exóticas. A gente pode produzir mais de uma espécie dentro da mesma piscicultura, inclusive dependendo da espécie dentro do mesmo tanque, inclusive. É possível, desde que você
tenha conhecimento das espécies, desde que você entenda sobre o ciclo de produção, desde que você saiba quais são as características das duas ou das três espécies que você vai trabalhar dentro do mesmo tanque, para que a gente não corra o risco de amanhã ou depois termos que, para comer um tambaqui, um pintado, um pirarucu, a gente precise importar esses peixes de outros países.